Olá! Nós estamos de volta para conversar um pouco mais sobre como trabalhar a temática dos povos indígenas. E lembre-se que não é só no dia 19 de abril, ao longo do ano todo nós podemos aprender de forma adequada a trabalhar a temática indígena. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que me foi sugerido nas redes sociais. Os vídeos que nós já publicamos orientando sobre como não trabalhar, o que não fazer no 19 de abril, como não reproduzir preconceitos, estereótipos e como não reforçar o racismo contra os povos indígenas, tem repercutido de uma forma muito positiva e eu estou muito feliz por isso, porque eu creio que esse canal é a possibilidade que nós temos de trocar ideias e dúvidas e sugestões sobre como trabalhar essa temática que é tão importante para a construção de relações respeitosas com a diversidade indígena no Brasil. E me foi sugerida uma temática interessante, que é a alimentação dos povos indígenas, né? E aí nós precisamos mais uma vez lembrar que a alimentação não é genérica, que as pessoas se alimentam de comidas muito diferentes. Nós falamos aqui, por exemplo, que o fato de você comer algo de uma outra cultura não confere a você a identidade daquele povo. Eu citei o exemplo do hambúrguer, que as pessoas consomem e nem por isso deixam de ser brasileiras. Ou mesmo o sushi. Você pode comer sushi, você não vai ser japonês por comer uma comida japonesa. Com os povos indígenas acontece da mesma maneira. Há comidas que são tradicionais. Por exemplo, no meu povo caingangue, nós fazemos o emim, que é o bolo na cinza. É um bolo tradicional, feito pelas mulheres mais jovens ou mais velhas. Entre os Kikatejê, os Acrante-Katejê e os Parcatejê da terra indígena Mãe Maria, uma comida muito conhecida e compartilhada, seja no cotidiano ou nas festas tradicionais, é o berarubu, também chamado cupu ou cuputi, que é uma massa de macaxeira produzida, embrulhada, junto com as caças e assada num forno de pedras quentes cobertos com terra. Essa é uma alimentação tradicional dos Kikatejê, assim como o emim é uma alimentação tradicional do meu povo caingangue. Ou seja, cada povo tem suas alimentações tradicionais, muitas delas à base de milho, à base de mandioca ou macaxeira ou de outros alimentos que estão disponíveis em determinadas regiões. Lembre-se que para preparar esses alimentos é preciso muito trabalho. A comida não se faz sozinha. A roça de macaxeira não se produz sozinha. Ela precisa ser derrubada, coivarada, queimada, plantada, cuidada, colhida. Ela precisa ser manufaturada, ela precisa ser ralada para sim podermos fazer o emim ou mesmo o berarubu dos gavião Kikatejê, Parcatejê, Acrante-Katejê. Então veja que há muito trabalho envolvido no preparo dos alimentos. E todos esses conhecimentos sobre o preparo, sobre o plantio, eles são específicos de cada povo. Por exemplo, em determinados povos, e aí eu estou falando aqui dos povos Timbira, quem derruba a mata para preparar uma roça são os homens. Eles também fazem a coivarada, ou seja, eles reúnem os galhos secos. Mas quem faz o plantio são as mulheres, e são elas que cuidam dessa roça, colhem e depois preparam os alimentos. Enquanto a caça é uma tarefa masculina. Não é de bom tom uma mulher caçar, por exemplo, entre os povos da terra indígena Mãe Maria. Há outras comunidades em que não há mais mata para se caçar, porque a mata já foi derrubada, ou essa terra foi devolvida para esse povo sem a cobertura vegetal, porque essa cobertura muitas vezes foi substituída por soja, por plantação de milho, e aí se perderam muitas das possibilidades de caça, de pesca, ou mesmo de plantio de alguns outros alimentos que seriam possíveis em uma área mais preservada. Bom, e lembrar também que, além da alimentação tradicional de cada povo, há as novas apropriações alimentares. E lembrando que, além da alimentação tradicional, os povos indígenas também se apropriaram de outros alimentos não tradicionais. Então é muito comum você chegar hoje numa comunidade indígena, principalmente as que têm mais tempo de contato com uma sociedade não indígena, e encontrar alimentos que você come na sua casa, como arroz, feijão, frango, galinha caipira. E não se espante por isso, porque são apropriações que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Lembre-se que muitas das terras indígenas foram reduzidas, estão diminutas,
e que as cidades invadiram praticamente as áreas onde estão as terras indígenas hoje. E essa interculturalidade, ou seja, essa troca de conhecimentos, é algo próprio das culturas humanas. Nós aprendemos coisas novas, nos apropriamos de novos alimentos porque nós somos curiosos. Os povos indígenas também têm outras culturas, assim como você, que consome produtos que não são sequer feitos no Brasil. E isso não faz de você menos brasileiro. Então, a temática da alimentação, ela é importante de ser trabalhada. No entanto, você deve contextualizar a alimentação tradicional, a alimentação que é uma apropriação, né, de uma outra cultura, e que não deixa de ser própria desse povo por isso. No entanto, você precisa mostrar de que povo você está falando, onde esse povo vive, qual é o contexto cultural e linguístico, territorial desse povo em específico. Não trabalhe a alimentação indígena de forma genérica, como se todos os povos indígenas se alimentassem da mesma maneira. Não, há povos que vivem no sul, há povos na Amazônia, no Nordeste, em todos os estados brasileiros nós temos presença indígena. E lembre que a alimentação é cultura, a alimentação é uma construção cultural e nós vamos manufaturando, nós vamos nos apropriando do que temos para produzir os nossos alimentos. Por isso a alimentação é tão dinâmica quanto as nossas culturas. Pense nisso e quando você for elaborar a sua sequência didática ou o seu projeto sobre o Dia dos Povos Indígenas, localize quais são os povos indígenas que estão próximos da sua cidade, do seu município, no seu estado. Trabalhe um povo em específico, mas jamais reproduza imagens descontextualizadas, jamais reproduza conhecimentos como se fossem os indígenas do Brasil. Não, se você falar da alimentação guarani, fale dos Guarani, Umbiá, Nhandeva ou Kaiowá. Se você falar dos povos Caingangue, especifique também de qual estado você está falando, de qual aldeia você está falando, de que língua esse povo fala. Contextualize. Assim você estará contribuindo para a construção de conhecimentos, para o combate ao preconceito. Nós precisamos construir conhecimentos no sentido do antirracismo, porque o racismo no Brasil é estrutural, você sabe disso. E você cresceu aprendendo conhecimentos equivocados sobre os povos indígenas. Então não repita esse erro com seus alunos, com os estudantes da sua escola. Trabalhe a temática indígena de forma adequada e você estará contribuindo para a construção da consciência indígena nesse país. Você gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, dá um like e se inscreva no nosso canal. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. São diversas possibilidades para você acessar o nosso material. Continue conosco e logo nós voltaremos com mais conhecimentos sobre a temática indígena no Brasil.